E não é que a Globo perdeu mais um torneio na TV fechada para a Disney? Pois é, para saber tudo sobre isso e muito mais, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. O Pocket News de hoje tá só começando por aqui. O narrador da Band, Sérgio Maurício, foi alvo de uma grande polêmica no último fim de semana ao ter um áudio durante a transmissão da Fórmula 1 vazado, no qual ele provoca um diretor flamenguista. Ao ver na arquibancada uma bandeira do Botafogo, seu time do coração, o narrador exalta a presença do torcedor e imediatamente fecha seu áudio e brinca com seu diretor. Peraí, para tudo, tô vendo a bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo. É miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo ali? Pelo amor de Deus. Aí meu coração arrebenta. Mas eu tava falando desde a perda do Charlie White. Pro inferno. Ele era um cara. Vê se tem flamenguista, era tudo duro, favelado. A fala caiu como uma bomba e o narrador usou suas redes sociais para se explicar. Foi apenas uma brincadeira imprópria. Eu quero pedir aqui aos meus amigos, às dezenas de amigos que eu tenho, ao Clube de Regatas do Flamengo, as minhas sinceras desculpas a essa torcida apaixonada. Foi pura e simplesmente uma zoação. Durante o programa Bate Pronto da Jovem Pan, o comentarista Mauro César Pereira comentou sobre o assunto. Deplorável, uma palavra resume tudo. Acho deplorável. E acho que ele, quando pede desculpas depois no vídeo que ele gravou, deveria pedir desculpas não aos rubro-negros, mas a todos os duros e favelados. Os duros acho que formam a maior camada da população brasileira, né? O brasileiro não é rico, não vive na Dinamarca. E os favelados são muitos também, né? Então, acho que ele tinha que pedir desculpas a essas pessoas, não aos rubro-negros apenas, porque tem favelado botafoguense, corintiano, São Paulino, gremista, vascaíno, tricolor, torcedor do Bahia, do Vitória. Tem favela no Brasil inteiro, então eu achei deplorável isso, mas enfim. Não dá pra falar muita coisa sobre isso, né? Após a repercussão, Sérgio apagou todas as suas redes sociais. É absolutamente muito complicado comentar sobre isso, porque, assim, esse é um tipo de comentário enraizado na sociedade brasileira. A gente tem o racismo enraizado, a gente tem a homofobia enraizada, às vezes a gente brinca ali sem intenção nenhuma de causar algum tipo de lesão no outro, mas a gente acaba causando. E a questão da diferença social, né, da questão da grana, também é um preconceito muito grande. Experimenta aí numa loja de grife mal vestido para você ver como que você vai ser tratado. É um preconceito muito grande que se vive no Brasil por conta dessa absurda desigualdade social que a gente vive. O favelado ele não tem culpa de ser favelado. Então, ainda que tenha sido uma brincadeira, e eu concorde, e eu já fiz essa brincadeira, né? A gente tem que aprender, a gente tem que reconhecer. Acho que ele precisa ser criticado, precisa ser muito criticado. E também acho que o pedido de desculpas dele precisa ser criticado, porque ele pediu desculpas para a nação flamenguista, para o Flamengo em si como instituição, mas não pediu desculpa para a população absolutamente gigantesca que o Brasil tem de pobres e miseráveis. Hoje a gente tem mais miseráveis no Brasil do que a população do Peru, gente. É só você olhar os dados do IBGE. E miserável, só para você saber, são pessoas que têm ali menos de R$150 por mês de renda. Então, olha o abismo que a gente tá. Esse tipo de comentário não cabe mais. Em todo caso, também não vejo o cancelamento ou ameaça como uma medida que possa ser tomada contra esse rapaz, que é um cara muito legal. Eu não tenho a menor dúvida do caráter dele, eu não tenho a menor dúvida de que ele também gostaria que a desigualdade fosse menor. Mas esse comentário não foi pensado, foi ali uma coisa que a gente aprende ao longo da nossa vida e que tá errado e que é muito importante isso vir à luz para que ele possa aprender. Mas não é o ameaçando de morte ou cancelando que ele vai aprender. Não é assim que se combate esse tipo de equívoco. A gente precisa debater, a gente precisa ensinar, a gente precisa evoluir. E não é com mais violência que a gente combate esse tipo de violência, que querendo ou não, um comentário desse ele é violento contra uma parte da sociedade, uma parte muito significativa. Então, acho que a gente precisa também refletir como a gente combate esse tipo de coisa. A gente precisa se indignar, é claro, como o Mauro se indignou, como eu me indignei, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente tem que abrir um debate para que as pessoas possam evoluir e para que esse tipo de coisa diminua ao longo do passar do tempo. A Adidas anunciou uma nova coleção de camisas de futebol inspirada na tradição e no legado da modalidade no Brasil. Batizada de Alma, a linha terá 4 camisas exclusivas produzidas para 4 clubes icônicos do país. O time escolhido para estrear a coleção foi a Portuguesa, enquanto os outros 3 serão divulgados apenas nos próximos meses.
Desenvolvida no tradicional verde lusitano, a camisa da Lusa conta com finas listras horizontais vermelhas por toda a sua extensão. O modelo conta ainda com gola careca no mesmo tom da camisa, mais as 3 listras características da Adidas nas laterais e o logotipo da marca alemã no lado direito do peito em vermelho. O escudo do clube surge bordado do lado esquerdo. O Corinthians deve anunciar nesta quarta a contratação do ex-Disney e Warner Media Sandor Romanelli, que assumirá a recém-criada superintendência comercial do clube e atuará no desenvolvimento da área com foco na geração de novas receitas por meio de parcerias para todas as modalidades do clube e propriedades da Neoquímica Arena. A criação da pasta e a contratação do profissional fazem parte do planejamento estratégico para ampliar as receitas do Corinthians dentro da estratégia de desdobramento colocada em prática pela gestão do atual presidente Duílio Monteiro Alves. Mais 3 clubes aderiram à Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Em nota assinada em conjunto na última terça, Guarani, Ituano e Novo Horizontino confirmaram a entrada no grupo, que agora conta com 13 integrantes. O comunicado diz que a formação da Libra é fundamental, mas faz ressalvas sobre detalhes que precisam ser ajustados para que haja uma distribuição de recursos justa. O Guarani, ao lado do Sport, vinha liderando a articulação dos clubes da Série B sobre a Liga. O trio paulista se junta agora a Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino, além de Cruzeiro, Ponte Preta, Vasco e Botafogo. A Continental, fabricante de pneus e patrocinador oficial da Copa do Brasil, passará a premiar o melhor jogador defensivo de cada etapa com um NFT. A ideia é criar um registro digital e transformá-lo em algo único, colecionável e valioso. De forma simplificada, trata-se de registrar uma imagem via criptografia, dando-lhe autenticidade e assim permitindo sua negociação. Este ano, 5 jogadores serão premiados até a grande final no mês de outubro. A Globo novamente foi derrotada por uma empresa estrangeira na briga por direitos de transmissão. Se aqui no Brasil, diante das rivais em TV aberta, SBT e Record, a emissora carioca consegue levar larga vantagem, o mesmo não acontece, só que ao contrário, na briga por direitos de TV fechada com as gigantes americanas. Dessa vez, a derrota foi para a Disney, dona dos canais ESPN, que além de atravessar boa fase financeira, vê sua moeda, o dólar, valer quase 5 vezes mais que o real. Com isso, mesmo com o interesse da Globo, a empresa fechou a compra da Supercopa da Espanha, torneio que une os 4 melhores times do país para um torneio de 3 jogos. O seu maior atrativo é ter partidas de Real Madrid e Barcelona. Foi a primeira vez que houve uma licitação para definir quem faria a transmissão do torneio. Globo e Warner Media foram convidadas para entrar na licitação, mas, segundo divulgou Notícias da TV, declinaram por causa dos valores envolvidos. O contrato é válido por 3 anos até a temporada 2024-2025 e a venda foi feita diretamente pela Federação Espanhola e pela La Liga. Além do Brasil, a ESPN vai exibir o torneio para todo o continente sul-americano e países como Argentina e Chile. Vale lembrar que a empresa do Mickey Mouse já tem os direitos da La Liga, o Campeonato Espanhol, até o fim da temporada 2024-2025. A verdade é que a Globo hoje vive uma circunstância completamente diferente do que ela vivia há 4 anos atrás, né? A gente teve uma pandemia, a gente está tendo agora a guerra e a gente tem um governo que, embora tenha sofrido as consequências desses fatos, foi um governo que, dentre todos os países aí, mais diminuiu o valor da sua própria moeda, né? Nenhuma moeda perdeu tanto valor no mundo pós-pandemia e guerra como o real perdeu, né? Até tem se recuperado um pouco, mas agora a gente tem sofrido com outro fenômeno, que é a alta do dólar. A situação está muito favorável para essas empresas de fora, que também há 4 anos não investiam tanto quanto investem agora aqui no Brasil, né? Não existia há 4 anos atrás serviços de streaming tão robustos. Existia já a Netflix, mas ela era praticamente um monopólio. Hoje em dia, olha quantas empresas estão investindo nisso e ganhando muito dinheiro por aqui. Então, quando a Globo vai negociar com Disney, com Amazon, com Warner Media e também agora com Paramount, ela vai perder porque a sua moeda vale 5 vezes menos. Ela continua ainda muito mais forte do que Band, do que SBT, do que Record. É uma vergonha, por exemplo, ela perder campeonatos para o SBT, como perdeu aí Fórmula 1 e até o Mundial de Clubes para a Band. É uma vergonha absurda a Globo ter feito isso, né? Embora naquela época se falasse de contenção de gastos, é absurdo e é muito criticável. Agora, quando a gente fala de uma briga por direito de TV fechada, de algum campeonato, seja ele qual for, para Disney, é absolutamente natural. Essas empresas têm cada vez mais investido aqui, porque aqui nós temos um público aí de potencial de mais de 200 mil habitantes para ser explorado. Embora a internet esteja ainda engatinhando no Brasil, em vários lugares ainda não tenha, tem crescido demais e essas empresas têm aproveitado demais isso.
e ao mesmo tempo que a Globo tem perdido seu valor para negociar direitos que vêm de fora porque custam em dólar e a sua moeda está muito mais fraca com relação ao dólar, né? Então fica muito complicado para a Globo, é absolutamente natural que esse tipo de derrota continue acontecendo e que inclusive vai se ampliar muito na próxima negociação dos direitos do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que o Campeonato Brasileiro, os jogos mais importantes e mais interessantes e mais exclusivos vão estar na mão dessas empresas norte-americanas e não da Globo, que tem que se cuidar para ter ali os principais jogos em TV aberta, que ainda é muito importante para ela. Então eu acho que o cenário cada vez mais vai caminhar para isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Com a Liga saindo, como que você vê os pacotes de jogos do Campeonato Brasileiro sendo definidos? Quem que você acha que leva? Eu quero muito saber aqui o seu palpite, comente, deixa o like se gostou do vídeo. A gente vai se falando, um grande abraço e até amanhã.